Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 Eu vos dou meu novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois dessas palavras, Jesus saiu com os seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com os seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com os seus discípulos. Tomou então Judas a coerte e os guardas do serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhe também. Judas, o traidor, estava com eles quando lhes disse: sou eu. Recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez: a quem buscais? E disseram: a Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixais ir. Estes, assim se cumpriu a palavra que disse: dos que me destes não perdi nenhum. Simão e Pedro, que tinham a espada,
Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: enfia a tua espada na banha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu. Então, Acoerte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo do sacerdote daquele ano. Caifás, fora quem dera aos judeus, o conselho convém que um só homem mora em um lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus, e mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus ao pátio da casa do sumo sacerdote. Porém Pedro ficou de fora, à porta, mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: não és acaso também tu dos discípulos deste homem? Não sou eu, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam fogo porque fazia frio e se aqueciam com eles. Estava também Pedro de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos discípulos e da doutrina. Jesus lhe respondeu: falei publicamente ao mundo, ensineis na sinagoga e templo onde se reuniram os judeus, e nada faleis a ocultas, porém, porque me perguntais? Pergunta àquele que ouviram que ele disse: este sabe o que ensinei. Essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: lhe falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me batestes? Anás enviou preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá, se aquecendo, perguntou-lhe: não és, porventura, também tu dos discípulos? Negou, dizendo: não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortará a orelha: não te vi eu como ele no horto. Mas Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Diante de Pilatos. Da casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus então entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este homem não fosse malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Disse então Pilatos: tomai e o julgai-vos, mesmo segundo a vossa lei. Responderam os judeus: não nós é permitido matar ninguém. Assim se cumpriu a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: dizeis isto por ti mesmo? Ou foram os outros que tu dissestes a mim? Disse Pilatos: acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram a ti-me que fizestes. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam planejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: és, portanto, o rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou o rei. E para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é verdade?
Falando isso, saiu de novo. Foi ter com os judeus e disse-lhe: Não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinho uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e o cobriram com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse: Eis que trago para fora, para que saibamos que acho que nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas ouviram, gritam: Crucificam, crucificam. Falou então Pilatos: Tomai-vos e crucificai, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós não temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde tu és? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? E respondeu Jesus: Não tereis poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltareis, não és amigos do imperador, porque todo o que se faz rei declara contra o imperador. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajeto, em hebraico Gólgota. Era uma preparação para a Páscoa, cercada da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles chamavam: Fora com ele, crucificam. Pilatos perguntou-lhe: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Entregou-o então a ele para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitos dos judeus levaram essa inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era regida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, mas sim este homem disse ser o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que eu escrevi, escrevi. Jesus tomaram as suas vestes e fizeram dela 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não as rasgue, mas deitemos sorte sobre ela para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura. Repartiram entre si minhas vestes, deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz, Jesus estava de pé. Sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofás, e Maria Madalena.
Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre, e os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixado numa vara de isopor, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado o vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegaram, porém, a Jesus. Como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado direito com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunho desse fato, o atestado, e o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade, a fim de que vos creis. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz essa outra parte da Escritura: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou o Nicodemos, aquele que anteriormente, fora da noite, ter com Jesus levado 100 libras de uma mistura de mirra e óleo. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram em panos com aromas, como os judeus costumavam sepultar no lugar em que foi crucificado. Havia um jardim, e o jardim, um sepulcro novo, em que ninguém ainda foi depositado. Foi ali que depositaram Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus.